Olá, tudo bom, gente? Boa noite. Como vocês podem ver, para mim ainda é boa tarde. Estou gravando essa aula aqui ao longo do dia, porque estou tendo alguma instabilidade na minha internet e como funcionou muito bem aquela gravação, que foi inclusive para uma outra turma, eu aproveitei para vocês, acho legal a gente fazer novamente assim para garantir que a aula dê tudo corretamente. Vou usar um chapéu hoje, para disfarçar a minha calvície que avança e com os pelos brancos da barba eu vou me acostumando. Gente, para a gente começar, nós estamos fazendo, como eu falei para vocês, alguns zigue-zagues temáticos entre a questão de texto, as formas dos textos, que são a tipografia. Aí nós vamos falar das imagens que falam sozinha, mas antes a gente falou que a interação entre imagem e texto cria uma terceira mensagem. E esse entrelaçamento, que em grande parte ele é intencional, é exatamente para a gente entender que a gente, de maneira alguma, a gente fala de coisas que não se conectam, de coisas que não se relacionam. De fato, todas elas são a mesma coisa, assim como a tua aula de redação, a tua aula de filosofia trata da mesma coisa aqui, no nosso caso, que é o interesse nos processos comunicacionais, o processo da gente se comunicar. Vou ficar assim que fica mais com cara de comunista, professor de humanas. Tá? Vamos hoje falar sobre o capítulo que vocês fizeram a leitura, espero que todos tenham feito, porque é um capítulo muito interessante, muito rico, que vai servir não só para essa disciplina, mas também para a disciplina de foto, vai agregar algum conhecimento, vocês podem tratar aí, não sei se é com a Lízia ou com o Maurício, mas vai certamente dar alguns ganhos para vocês lá também. Considerando que todos leram, a gente vai fazer uma passagem panorâmica pela temática, mas antes da nossa passagem panorâmica, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as imagens que falam, coisas que eu pedi para vocês fazerem na atividade. Eu estou gravando essa aula antes do período de encerramento das atividades, então ainda não tenho a correção para mostrar para vocês, mas eu separei algumas coisas aqui dentro do jornalismo brasileiro, alguns casos interessantes para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as imagens que falam e avançar para a nossa próxima atividade, atividade nota 3, e por fim a nossa aula de imagens, tá bom? Vamos lá. As imagens falam por si só. Eu peguei uma compilação, a Folha de São Paulo, ela lança, se não me engano, a cada ano, uma série de imagens do jornalismo, imagens que eles produziram, claro, dentro dos veículos da Folha, e que foram interessantes, foram impactantes, e que mostram um pouquinho de exemplos de como as imagens podem ter uma força poderosa por si só. Bom, essa daqui é uma foto de uma desocupação em Manaus, que aconteceu em uma comunidade indígena. Tá, vou ver se eu acho aqui para comentar para vocês. Então, o que a gente vê que é interessantíssimo é uma imagem poderosa, você vê que são pessoas fortemente amadas, você vê que tem aquele taco, né, ali, aquele cacetete batendo nos escudos para fazer aquele barulho, e do lado oposto tem uma pessoa, uma mulher indígena com uma criança no colo, nitidamente fugindo. E olhando aqui embaixo, a sensação que eu tenho é que ela está prestes a a tropeçar numa raiz. Vocês estão vendo ali? Mas enfim, é uma imagem poderosa sobre a desproporção do poder do Estado, sobre a violência contra povos nativos. Enfim, ela é uma imagem que carrega uma carga muito importante dentro de um processo de comunicar uma ideia, uma notícia. Quando na nossa primeira aula a gente fez uma atividade na qual eu jogava várias imagens para vocês fora de contexto, né? Eram imagens puras e simples para vocês relatarem o que vocês sentiam. Essas imagens que eu estou trazendo aqui, e o que a gente está falando agora, né, na atividade de vocês, que eu pedi que fosse algo de interesse jornalístico da última semana, nós temos um contexto. Então, assim, por mais que nós tenhamos uma dificuldade de domar as imagens, quando a gente está dentro de um contexto, a gente tem a possibilidade de trazer
para essa imagem uma informação muito poderosa. Sempre dentro de um contexto, né? Esse daqui é um contexto de uma matéria sobre nascimento prematuro. Essa menina chama Rebeca, nasceu com apenas 5 meses de gestação e ela é uma foto poderosíssima. Ela relata um fato objetivo, que é a vida dessa criança em si, mas ela traz muitas informações afetivas e emocionais, né? Sobre a proteção, a delicadeza, a fragilidade, a vida, né? A expressão da Rebeca é muito interessante. É uma criança extremamente frágil, mas ela tem um olhar, né? Parece um olhar confiante, um olhar de força. Isso é uma foto real, não é produção de estúdio, nada. Foi uma foto tirada por um jornalista da Folha. Depois eu posso passar o link para vocês verem um pouquinho mais. Aqui é uma foto de um jornalista mineiro que trabalhava para a Folha de São Paulo, e ele mostra uma pessoa na Cracolândia sentada num caixote, vestida com aquele tecido que é usado para enrolar caixa de produto. Né? Quem conhece o centro de São Paulo sabe que tem zonas ali, né? Especialmente essa que é chamada de Cracolândia, onde tem consumidores de crack, um lugar bastante degradado, um lugar muito triste. Também vocês já devem ter visto esse tecido que é usado para enrolar caixas, e também conhecem o clima de São Paulo, que uma hora pode ser muito, muito quente. Aliás, eu passei o dia mais quente da minha vida em São Paulo, e olha que eu sou de Boa Vista, e você pode ter um frio terrível. Então essa imagem ela traz muitas informações. Ela lembra até, se você olhar rápido, parece uma pessoa de burca, né, ou um fantasma. Ele traz uma carga muito, muito dramática, né, uma imagem muito interessante. E claro, foi feita dentro de um contexto de cobertura sobre a Cracolândia, na época em que o João Dória se tornou prefeito de São Paulo e iniciou uma política de internação compulsória para desmanchar a Cracolândia, né? Não vou entrar nessas polêmicas, porque aí eu já tomaria mais metade da minha aula. Aqui foi nas enchentes de 2009 em Santa Catarina, então mostra uma imagem dentro de um helicóptero, mostra, olha que interessante, o comandante ou alguém da tripulação confortando aquela mulher. A mulher tem uma criança no colo, está sendo confortada e está chorando atrás uma pessoa mais velha, talvez a mãe dela ou uma outra pessoa idosa, com uma expressão, e a foto toda traz uma carga também muito forte, né? Imagina, a gente está falando de um contexto que já passou, mas vocês podem imaginar isso daí dentro da cobertura. Estou reparando agora que tem uma mãozinha de criança ali atrás. Não sei, não entendi o que é isso, talvez não tenha tanto a ver. Ou é uma criança resgatada também. O fato é que as expressões em primeiro plano que estão trazendo isso. Alguns casos são interessantes, divertidos. Essa foto também em 2009, do Hugo Chávez, e o fotógrafo estava no lugar certo, na hora certa, e conseguiu imprimir aí essas orelhas de Mickey sem nenhuma montagem, né? E claro que essa foto traz, entre outras coisas, uma tremenda ironia, uma vez que a política do Hugo Chávez era sobretudo de contraposição ao imperialismo cultural, econômico americano. Então é uma foto que é no mínimo curiosa, mas que poderia muito bem representar essa antítese que o Hugo Chávez representava na época, como nada mais, nada menos do que uma oposição, um contrário puro e simples, com algumas características bastante semelhantes, sem muitas diferenças de fato. Essa aqui é uma foto linda também, ela não está numa resolução legal nesse vídeo que eu estou gravando, vocês podem procurar, são monges budistas meditando, e em vez de um jardim, né, num lugar frio, todo cheio de verde, eles estão numa cobertura na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, em meio a esse cinza horrível, esse monte de prédio, essa coisa que me deprime até, que é a cidade de São Paulo. Pelo menos não está com cinza no céu, que é a coisa mais comum de se ver em São Paulo. É um contraste poderoso, é uma informação poderosa também, dentro de um contexto, claro,
de uma cobertura sobre meditação, sobre paz, sobre o que as pessoas numa cidade como São Paulo podem fazer para se reconectar ou para se conectar com seu interior, sua espiritualidade, etc. Essa é uma foto mais recente do New York Times. Eu não preciso dizer para vocês o que ela parece, mas ela é fantástica, né? É o Donald Trump e em algum objeto aqui, provavelmente uma daquelas cordões de isolamento, ao que me parece, criou uma alça de mira, né? Até o cordão do isolamento criou uma sensação de uma balestra, de um arco, ou mesmo de uma arma, com no centro um cara aí que, opiniões à parte, mas como eu posso expressar minha opinião, é um péssimo político o negacionismo e uma série de posturas contribuiu para a morte de muitas pessoas nos Estados Unidos por Covid, sem contar a xenofobia e uma série de outros retrocessos humanos que ele representa. Ainda bem que no Brasil a gente não tem nada disso. Gente, essa daqui é uma foto do Estadão, uma foto de 2011, uma foto fantástica em termos de foto, e mostra, foi numa cerimônia militar de condecoração, de formatura de cadetes, em que o fotógrafo pegou aí a Dilma arqueada um pouco para frente e a posição da espada do espadachim com a profundidade de foco que ele conseguiu do espadachim, do cadete, né, de um cadete militar. Ela pegou com profundidade de foco a sensação que a Dilma estava sendo apunhalada aí por esse florete, se não me engano. Bom, essa foto também tem uma carga muito interessante. Eu vou voltar a falar sobre ela mais na frente, porque ela foi trazida numa matéria do Estadão com uma informação textual também. Vamos encarar esse primeiro bloco de imagens como uma correção preliminar das atividades de vocês. Eu vou fazer um feedback individual para vocês até a próxima aula. E essas imagens que eu mostrei, elas são exemplos de como o jornalismo utiliza as argumentações, as retóricas de imagem, lembrem, metonímica, sinedóquica, mais literal, mas o jornalismo se utiliza com muita frequência e com muita qualidade dessas possibilidades para trazer informação para o seu público. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a nossa próxima atividade, atividade nota 3, que tem referência às imagens, mas não só a um contexto específico, como eu falei para vocês, né, a atividade anterior eu pedi para que vocês falassem sobre fatos de interesse jornalístico. Esse, além do contexto, que é também jornalístico, eu quero que vocês associem imagem e texto, e que isso pode ser muito familiar para a geração de vocês, para mim também, que não sou tão velho assim, porque nós convivemos, especialmente no campo do humor, com os memes de internet, e eles são exemplos muito legais de interação. Mandei para vocês no grupo um texto explicando a origem da ideia de meme. Vocês vão ver em outros contextos, né, ele vem do campo da genética, memetização, e é trazido para o campo das ciências humanas como um conceito que é mais amplo e não se refere só a essas piadas de internet. Mas, bom, leiam isso, a leitura desse texto não é obrigatória, mas prova que você está querendo saber mais, se tornar uma pessoa mais inteligente, se tornar um profissional melhor, e eu vou trazer para vocês agora justamente essas piadas de internet que utilizam uma associação entre dois elementos muitas vezes desconexos, ou seja, um texto que fala uma coisa com um vídeo que fala, com uma imagem que fala uma outra coisa, e essa junção cria esse terceiro sentido, essa terceira linguagem, como vocês leram e viram na aula retrasada, né? Aquela aula que foi gravada na sexta-feira passada. Então aqui nós temos o Messi no ônibus, um saco cheio, cansado, e aí um texto que é quando vejo gente colocando arroz e macarrão no mesmo prato.
Evidentemente, não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra, mas a mensagem que o meme transmite é que eu fico triste e reprovo, fico com essa cara quando alguém faz isso. Tá? Então pensem no texto, pensem na imagem, vejam como elas não se conectam e vejam como elas reunidas criam uma terceira linguagem, no caso dos memes de internet, bastante divertidas. Para a turma de vocês, não podia deixar de fora o universo de Star Wars. Aliás, agora me lembro que eu poderia ter trazido alguns memes do Baby Yoda ou do Grogu para os mais antenados, né? Tem alguns muito legais. Tem um que tem o Baby Yoda com aquela carinha olhando assim, escrito o texto: quando eu tinha 6 anos e entrava no quarto dos meus pais para ver quem estava batendo palma. Então, essas piadas aí, elas têm essas características de interação que a gente estudou. Olha que legal, a gente pode estudar meme agora. A Folha de São Paulo, que é a autora dessa foto, fez um concurso para quem criava a melhor legenda para essa foto. Essa não é uma das legendas concorrentes, mas eu achei bastante interessante, porque essa foto coincidiu, né, com a semana em que o Bolsonaro concretizou a sua aproximação do Centrão, né, a distribuição de cargos, etc. Então, são duas informações que não tem nada a ver. O Bolsonaro não estava correndo para o Centrão. Se você tirar a imagem e colocar só correndo para os braços do Centrão, você não sabe nem do que você tá, de quem é que está correndo, o Centrão de quê, né? Pode ser o Centrão da cidade, mas quando você junta as duas coisas, você tem uma terceira informação. E aí o engraçadinho que criou o meme ainda se deu o trabalho de colocar aí mais algumas coisas na pista, mas não vem ao caso. Essa daqui eu só achei engraçado mesmo. Não vou repetir, eu sou professor e a palavra contém uma palavra chula. Mas basicamente repete o que a gente exemplifica o que a gente está falando, né? Essa é a foto de um peixe, ele tem essa característica, ele não está aprendendo a respiração, ele não está tentando respirar embaixo d'água, mas o acréscimo dessa informação deixa a imagem muito engraçada, né? É a terceira linguagem que traz informação engraçada. Aqui também. Essa eu achei ótima. 2 interruptores velhos, encadidos, mas criando expressões aí de gente que viu alguma coisa e ficou impressionada. Inclusive um ligado e um desligado, parece que são pessoas diferentes e com expressões diferentes. Vocês sabem qual é o nome da... Tem uma sei lá, não é uma síndrome, não sei exatamente o que é, uma característica. A gente falou sobre a tripofobia numa aula, mas tem uma outra coisa que faz as pessoas encontrarem feições humanas em tudo. Vocês já ouviram falar disso daí? Pesquisem aí na internet, depois vocês me contam, eu esqueci como é o nome da palavra, mas também tem muitos memes legais nessa linha. Aqui um meme clássico, da questão de como a gente começa o ano e como a gente termina o ano. Isso aqui, se não me engano, é a Isis Valverde nadando, né? Me parece. Não que eu já tenha estado com Isis, mas esse olhar apareceu ali. Eu acho que é cena de uma novela, tem a logo da Globo aqui embaixo. E aí duvida a professora vai vir para a escola nessa chuva, a professora. E é muito interessante, eu gosto muito desses memes do Coringa com alguém no trem, porque você pode, com a mesma imagem, ancorando ela em textos diferentes, você pode criar mensagens totalmente diferentes. Eu peguei 2 aqui, mas eu já vi uma dezena, e todas elas muito boas, né, porque mostra um vilão com a cara toda... assim, uma expressão muito forte, né, como a expressão do Coringa em si, mas uma expressão de decepção, de desacreditar, e aí uma pessoa, um ser humano normal, com seus fones de ouvido e boné, e a meia-idade falando alguma coisa. Então esse daqui é o corretor do Enem, e um aluno mediano formulando um parágrafo desconexo sobre Coringa. Não sei, teve alguma relação da palavra Coringa com redação do Enem em algum ano? Não entendi bem. E esse daqui eu acho fantástico. Pobre brasileiro trabalhando sol a sol para comprar mistura e arroz,
e a esquerda burguesa discutindo sobre veganismo e pronome neutro. Esse aqui é um meme com uma crítica social muito interessante, né? Que é essa crítica de que a esquerda ela se desconectou dos problemas reais do Brasil para lidar aí especialmente com as questões de gênero e questões de sustentabilidade, que são importantes, mas perdeu toda a conexão com quem de fato deveria representar. Tá? Então, assim, é um meme, é engraçado, mas traz uma informação, como o humor tem esse poder também de fazer crítica social, de trazer reflexão e tudo mais. Mas, pensando nos nossos processos de comunicação, pensando nas nossas possibilidades de interação, é legal ver que mesmo com a substituição de um dos elementos, né, o mesmo texto com uma outra foto, ou a mesma foto com outro texto, cria uma terceira mensagem totalmente diferente daquela. Ok? Então, esses exemplos anteriores, eles são o substrato aí para a nossa atividade nota 3, que é criar uma interação entre texto e imagem, né? Uma foto-legenda, eu coloquei texto-legenda, mas eu vou corrigir isso aí no sistema, e vocês vão me entregar essa atividade até terça-feira. Ela é a atividade mais fácil de fazer, porque você vai pegar uma foto e um texto, colocar junto e enviar no sistema, ou enviar por e-mail, e ela é a atividade mais difícil. Se você parar para pensar, você vai ter que parar para pensar, para constituir essa terceira ideia a partir de uma criatividade nessa interação. Uma informação: a turma anterior a de vocês fracassou retumbantemente nessa atividade. Eu acho que ninguém me entregou nada que merecesse um elogio. Todos se esforçaram, a gente não tem como mensurar, né, o empenho de cada um, mas ninguém me entregou nada que prestasse. Tá? Eu quero então que vocês superem. Eu sei que é uma atividade que nesse sentido ela é difícil sim, mas eu quero que vocês me surpreendam e tragam uma coisa legal. Tá? Basicamente eu quero um fato jornalístico atual. Essa semana, né, tá riquíssima essa coisa do Lula, a mudança da atitude do Bolsonaro, a questão das vacinas. Se você quiser ir para a questão do futebol, que em São Paulo vai ser suspenso, você tem um monte de coisa. Em Boa Vista tem muita coisa acontecendo. Inclusive eu já vou até dizer qual que seria a minha atividade, e aí como eu vou falar para vocês, vocês não vão poder fazer. Mas Boa Vista tá cheio de coisa interessante rolando, né? Essa treta aí, a Tereza colocando as mangas de fora, já se posicionando como oposição ao governo, já de olho em 2022, enfim, há muita coisa, Rodamuinho, o Twister em Pacaraima, muita coisa acontecendo. E eu vou dar a nota 10 para quem conseguir de fato uma imagem e um texto que não estejam relacionados diretamente, mas que transmitam uma nova mensagem. Mais ou menos como os memes. Professor, é para ser engraçado? Não. Pode ser engraçado? Sim. O humor é um recurso da retórica também. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não montei aqui, mas eu poderia ter montado. Eu pegaria aquelas fotos do Twitter da Tereza, mostrando o incêndio na floresta de Mogno, lá da casa dela, e usaria o seguinte texto: fogo no parquinho. Ok? Essas duas informações, não se trata de um parquinho, se trata de uma floresta de Mogno, numa área urbana, e então não existe uma relação. Só que as duas informações combinadas, né, a legenda fogo no parquinho, refere a uma expressão popular, que é essa coisa da treta rolando, né? E aí provavelmente seria uma matéria, isso abriria de uma forma bem interessante uma matéria para falar sobre o clima esquentando entre Denário e Tereza, já de olho em 2022. Ok? Então é mais ou menos isso que eu quero que vocês façam. Naturalmente não vou mais aceitar o fogo no parquinho, porque a ideia foi minha, mas vocês podem pensar, e eu tenho certeza que vocês têm capacidade de criar uma coisa mais legal, porque isso foi uma ideia que me veio à mente agora, enquanto eu estou falando com vocês. Se você parar para pensar,
né, pode partir da imagem ou partir da ideia que você quer chegar, independente da ordem, mas que você raciocine e seja claro e execute uma coisa com clareza, ok? Vou dar um exemplo para vocês retomando uma imagem que nós falamos agora há pouco, que é uma imagem por si só poderosa. Ela ilustrou uma página do jornal Estadão, em 2011, mostrando a Dilma nessa formatura, mas ela também, a página trazia uma informação maior falando sobre a preocupação do Centrão, que apoiava o governo da Dilma também, assim como apoia do Bolsonaro, né, com as distribuições de cargos e tal. Foi quando, inclusive, o governo começou a ruir. E no contexto específico da espada, não sei quantos de vocês sabem, mas a Dilma, diferente, o Lula, ele foi um trabalhador sindicalista e um cara muito carismático que ascendeu ao poder e tudo mais, mas ele nunca foi um intelectual da esquerda, ele nunca foi um militante, ele foi preso por organizar greve na época da ditadura, quando era proibido fazer greve, né? Mas a Dilma não, a Dilma ela foi guerrilheira, assim como o Gabeira, como a Miriam Leitão, tem muita gente que foi guerrilheira, né? Até o pai do Rodrigo Maia, que é o César Maia, que foi prefeito do Rio, muita gente numa época em que se acreditava de fato que o que acontecia no Brasil era uma coisa terrível e que valia a pena pegar em armas. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas as pessoas tinham uma convicção, muitas delas mudaram, muitos até são hoje do campo mais de centro, de direita, mas a Dilma foi uma pessoa que tem esse passado, e a relação delas com os militares sempre foi um contraste muito interessante. Ela foi torturada na ditadura militar, né? E isso não tem desculpa, não existe causa no mundo que justifique a morte ou a tortura de alguém, e de certa forma a tortura pode ser pior que a morte. E alguns militares, inclusive, que estavam próximos ou que participaram da prisão dela, tiveram em algum momento que prestar continência a presidente do Brasil. Então, sempre, claro, nesse clima muito tenso, porque não é divertido você passar por esse tipo de constrangimento. Então, esse daqui era a matéria. Olha a legenda, 2 palavrinhas. Opa! Perdi aqui, só um segundinho. A legenda: honras militares. Ok? Então, essa foto fala sobre honra militar? Não. Essa legenda descreve a ilusão de ótica da Dilma sendo perfurada por uma espada? Não. A legenda e a foto criam uma terceira mensagem muito clara? Sim. Tá? Existe uma contraposição, existe uma saia justa, existe uma tensão entre o governo de uma ex-guerrilheira e as Forças Armadas do Brasil. Ok? Isso foi numa cerimônia de gala na Academia das Agulhas Negras, quando a presidente Dilma Rousseff assistiu à entrega de espadins, tá? Não é florete, como eu falei, são espadins, eu não manjo disso, para 441 cadetes que cursam o primeiro dos 4 anos da Escola de Formação de Oficiais. Então eu quero algo semelhante, não espero algo tão genial, não espero que vocês fotografem e vão atrás de uma obra-prima dessa. Eu quero que vocês peguem na internet uma imagem, mas criem um texto de vocês para que a combinação gere uma mensagem criativa e autoral de vocês. Ok? Esse é o nosso primeira parte da aula de hoje. Eu vou dividir em 2 vídeos para facilitar o acesso. Vocês vão ter aí 5 minutinhos entre um vídeo e outro. O Fabi vai colocar para vocês. E já anotem aí essa atividade para que vocês me entreguem na terça-feira até as 2 da tarde, como tem sido de praxe. Na terça-feira nós falaremos sobre o trabalho final e aí a gente vai praticamente não ter mais conteúdo nenhum até o fim da disciplina e a gente vai trabalhar
juntos na composição dos trabalhos de vocês, com a consultoria, com a monitoria, ajudando também. Ok? Até daqui a pouco. Essa é a primeira parte da aula. Dá um break, tomar uma água, em seguida a Fabi coloca a segunda parte, ok? Até já. Olha, eu não apareci mais no vídeo. Não pode ser assim, né? Tem que ficar indo e voltando. Eu não sou um bom youtuber. A segunda parte eu vou fazer melhor, ok? Isso é uma gambiarra que eu estou fazendo aqui, gravando com um aplicativo de gravar tela.